Amém. Hoje estamos no 110º dia da exposição bíblica, Epístola aos Efésios. Efésios 5:8, o tema de hoje é: andai como filhos da luz. Diz assim o texto da palavra do nosso Deus. Efésios capítulo 5, coloca aí direito, Efésios 5, versículo de número 8, que diz a palavra do nosso bom Deus: porque noutro tempo ou antigamente éreis trevas, mas agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Obrigado, pode se assentar. O apóstolo Paulo põe em contraste a vida tenebrosa, pecaminosa que vivíamos antes de sermos salvos por Cristo. E agora mostra a nossa posição e responsabilidade de viver na pessoa bendita de Jesus. A primeira expressão aqui do texto é: porque em noutro tempo éreis trevas. Essa é a primeira expressão, porque no outro tempo éreis trevas. A palavra porque aqui, no caso, é uma conjunção, é a palavra gar, conjunção gar em grego, que significa pois, porque, é um marcador de causa entre acontecimento que expressa explicação. Com isso, Paulo está explicando por que não devemos ser coparticipantes dos pecados mencionados. Lembra do versículo 3 ao versículo de número 7, que ele fala da prostituição, da imoralidade, ele fala da obscenidade, ele fala de todos os pecados que envolvem a sexualidade, homossexualismo, lesbianismo, adultério, fornicação, que é ter relacionamento sexual antes do casamento, enfim. E aí ele coloca questões de idolatria, que é a avareza, o amor ao dinheiro, e etc, etc. Essa palavra porque, ele está ligado a todo esse texto, ele está explicando, tá certo? Há uma explicação, o porquê que nós não devemos mais permanecer nesses pecados. Então ele está dizendo por que não mais, tá certo? Aí eu entendo uma coisa: porque o arrependimento abriu a porta do reino para nós. Então, por que nós não devemos mais viver nesses pecados, participar dessa imundícia? Porque o arrependimento abriu a porta do reino dos céus para nós. E essa palavra você vê em Mateus 3:2, que eu quero ler com vocês. Mateus capítulo 3, versículo 2, que diz, e João Batista dizendo: arrependei-vos, porque, é a mesma palavra gar, está explicando, porque é chegado o reino dos céus. Não vai chegar, já chegou, é chegado. Então veja que havia um domínio do inimigo sobre os homens, só que agora o ser humano que estava escravizado pelo pecado, dominado por Satanás e com medo da morte, agora a mensagem é essa: se arrependa. Arrependa do quê? Dos seus pecados. Por que você deve se arrepender? Essa é a explicação. Porque o reino já chegou. O domínio de Deus já chegou. Deus é maior do que o pecado. Deus é maior do que o inimigo. O Senhor Jesus é maior do que a morte. O reino chegou. Você sabe que a palavra, no caso aí, arrependei-vos, é metanoel, que significa mudar a mente ou propósito. Propósito é uma finalidade. Então, antigamente, o ser humano vivia para autossatisfação, vivia para ele próprio. Mas agora, ele vive para se ocupar com as coisas de Deus e para a glória de Deus. É pensar diferente. Arrepender-se é pensar diferente. Pensar como Deus pensa, como você já tem visto, de acordo com a palavra. E isso é a transformação interior da pessoa. É referência à aceitação da vontade de Deus. Então, quando a pessoa se arrepende, há um metanoel, né, aqui no caso, que é essa palavra metanoia, ou como alguns chamam a portuguesada, metanoia,
e metanoel é praticamente sinônimo a essas palavras, tá? Mas aqui Mateus usa essa palavra, por isso que eu estou dizendo para vocês. Então veja só, esta mudança de mente, você sabe que pensamento fala de ocupação, logo, aquilo que a pessoa mais pensa, ela está ocupada com aquilo. E agora nós estamos ocupados pensando em Deus, nas coisas de Deus, ocupado com Deus, em fazer a vontade do Senhor, tá certo? Então há uma mudança interior na nossa vida. Agora o nosso coração é inclinado para fazer a vontade de Deus. A nossa alma que foi liberta, glória a Deus, purificada na obediência, Deus seja louvado. E como nós temos visto, essa transformação traz a limpeza na nossa consciência também, tá? A oração do Pai Nosso resume esse pensamento. Perceba, Mateus 6,9. Pai Nosso que estais nos céus. Então, Pai Nosso que estais nos céus significa o quê? Olha só que é uma pessoa que se arrependeu e o reino de Deus chegou até ela. Pai Nosso que estais no céu. Ele vai ter uma vida de oração na dependência de Deus. Então, veja, quando o reino de Deus chega em mim, agora eu não vou lutar com as minhas forças. Agora eu vou lutar com as forças de Deus. Agora eu não vou falar, agora vai ser assim, né? Vou dar o meu jeito. Agora você sempre vai colocar a situação em oração e vai dizer: eu dependo de Deus para todas as coisas. Outra coisa santificado seja o teu nome, que significa viver de maneira que Deus seja exaltado. Então, como que o nome de Deus é santificado na nossa vida? A partir do momento que eu começo a viver como Cristo viveu, honrar a Deus, e as pessoas começam a olhar para aquele estilo de vida meu. Então, aquelas pessoas vão dizer: nossa, como que ele é diferente. E aquilo dará honra e dará glória ao nome do Senhor. Então, você carrega consigo o nome de Deus. Logo, a maneira como você caminha fala de quem você pertence. Então, logo as pessoas glorificarão a Deus, porque isso é santificar o nome de Deus. É andar na justiça dele, de tal maneira que ele seja exaltado. Terceiro ponto aí da oração ainda: venha o teu reino. O que é venha o teu reino? Que Deus domine sobre cada pensamento e atitude da nossa vida. Quando o ser humano ora, venha o teu reino, ele está dizendo: não quero mais ser escravo do pecado, não quero ser mais dominado pelo inimigo, não quero mais temer a morte, venha o teu reino. Então é o clamor de alguém que clama por libertação. Isso é vir o reino de Deus. É cada pensamento da pessoa agora ser levado cativo em obediência a Cristo. E cada atitude dela está de acordo com a vontade de Deus, tá certo? E aí ele diz aqui ainda: seja feita a tua vontade. Então o que é fazer a vontade de Deus? Negar a si mesmo. Então fazer a vontade de Deus é quando eu me nego. E aí eu passo a executar de acordo com como Deus quer para a minha vida. Então já não é mais a minha direção, já não é mais os meus sonhos, já não são mais os meus projetos, é a direção de Deus, é os sonhos de Deus, é os projetos de Deus. Amém? Então, aí aqui está a explicação porque nós não devemos mais viver nos pecados, conforme já disse. Noutro tempo, aí ele usa aqui a expressão noutro tempo, no grego é uma palavra só, que é poté, que significa antigamente, em tempos passados. Nas palavras do mesmo apóstolo, antigamente nós éramos, olha só o que nós éramos, Filemão 1,11, é isso que todos nós éramos antes de encontrar com Jesus. O qual, é a mesma palavra aqui, tá? É noutro tempo, ó, é poté. O qual, noutro tempo, te foi inútil. Paulo estava, escute isso aqui, antes de eu ler o versículo. Paulo está endereçando essa carta, que alguns dizem que é como um bilhete, para um homem chamado Filemão. Era crente e que foi alcançado pelo ministério do apóstolo Paulo. E esse Onésimo, esse homem chamado Onésimo aqui, um homem chamado Onésimo, ele era escravo. Naquela época tinha escravatura, mas não é como no nosso contexto aqui que já teve. Não, é diferente. Enfim, eu não vou entrar em detalhes aqui, até porque vocês já conhecem a matéria. Mas ele era um escravo de Filemão. E esse escravo ainda não era crente. E ele pegou, fugiu do seu senhor, fugiu do seu dono e ainda defraudou, ainda roubou ele. Só que ele foi parar onde Paulo estava.
Paulo estava preso, né? E ali ele foi parar lá naquele lugar, não me pergunte como, a Bíblia não fala, mas foi para onde Paulo estava, e Paulo pregou o evangelho para ele, e ele se converteu. E agora Paulo escreve essa epístola para que Filemão volte a receber o Onésimo que havia aprontado, para receber como irmão em Cristo, com amor, tá certo? Agora que você entendeu, eu leio, ó. Então ele está dizendo, qual no outro tempo te foi inútil. Então ele está falando de Onésimo. Onésimo era o quê? Inútil. Assim era eu e você, do ponto de vista de Deus, todos nós, sem Cristo, éramos inúteis. E eu já vou explicar o que é ser inútil. Mas agora, a ti e a mim, muito útil, eu tornei a enviar. Então veja só que coisa tremenda aqui que esse texto nos ensina. A palavra inútil aí é a restos, que significa ineficiente, improdutivo, sem serventia e de fato inútil. O pecado, escute isso, o pecado arranca toda capacidade e competência para produzir bons frutos. Eu vou repetir, o pecado arranca toda capacidade, não é alguma ou meia, é toda capacidade, competência para produzir bons frutos, tornando a pessoa sem serventia do ponto de vista de Deus. Mas Cristo, ao cruzar no nosso caminho, aleluia, então Cristo muda, o homem não tinha serventia, o homem não tinha capacidade, competência para dar bons frutos, ele era ineficaz, mas aí Cristo veio e se revelou graciosamente, e agora, aleluia, nós tornamos capazes em Deus, competentes em Deus, eficazes em Deus, produtivos em Deus. Que coisa tremenda. Então antigamente não servíamos para nada, e hoje, olha quanta utilidade Deus tem nos dado. E qual é a nossa utilidade agora, quando Cristo nos alcançou? Isso você pode ver até mesmo em 2 Timóteo 2,21, quando fala que Jesus nos faz vaso de honra, santificado para uso dele mesmo, preparado para toda boa obra. Olha só, vaso santificado, idôneo, ele diz lá, para uso do Senhor. Se é uso, tem utilidade, ora essa. E qual é a utilidade? Para toda boa obra. O crente lavado e remido no sangue do Cordeiro, o crente que foi alcançado pela mensagem da cruz de Cristo, ele é preparado, ele é adequado, não é para alguma obra, não é para algumas obras, ele é pau para toda obra. Ele tem total utilidade. Veja o que Jesus faz com a gente. A gente, do ponto de vista de Deus, era inútil, não servia para nada, não dava para aproveitar nenhuma vírgula, nenhum fio de cabelo não dava para aproveitar. Aí o Senhor pegou e falou, mas peraí, deixa eu dar um jeito nisso aqui. E aí o que ele fez? Nos tornou preparado para toda boa obra. Você tem grande utilidade para Deus. Você não leva uma vida sem sentido, uma vida inútil, uma vida sem serventia. Você é precioso nas mãos do Senhor. Eu tenho esta palavra profética. Deus te levantou como vaso de honra. Você é instrumento de Deus. Deus instrumentalizou sua vida e vai te usar. Aleluia. Vai te usar. Glória a Deus. Que coisa maravilhosa. Então, no outro tempo, olha lá, voltando no versículo aí de Efésios, no outro tempo, éreis, essa palavra éreis é eimi, que é ser e estar. É o que uma pessoa no caso é estado, condição. Então, qual era o nosso estado? Qual era a nossa condição antes de Cristo? Pedro fala sobre isso. 1 Pedro 2,25, ele diz assim, porque éreis como ovelhas desgarradas, mas agora, glória a Deus, tendes voltado ao pastor e bispo da vossa alma. Escute, então qual que era o nosso estado? Como ovelhas desgarradas. Esta era a nossa condição, este era o nosso estado, é assim que era o nosso jeito de ser, como ovelhas desgarradas, e desgarradas aqui, planal,
que significa desviar do caminho reto, andar sem destino. Então a pessoa estava vivendo de forma tortuosa e não sabe nem para onde está indo. Sem direção alguma, sem destino. Já pensou viver uma vida sem destino, irmão? Ainda bem que Deus já nos predestinou. Agora escute isso aqui. Esta era a nossa condição, afastado da verdade, andando em um caminho tortuoso, escravizados e sem destino. Mas agora voltamos para o louvor e a obediência do verdadeiro Deus. Então antes éramos assim, tortuosos, perambulando, que é andar sem destino, e agora nós nos voltamos para Deus, para o louvor do verdadeiro Deus, em obediência a Deus. Glória a Jesus. Por que a Bíblia chama Jesus de pastor e bispo? Pastor e bispo. Por quê? Porque pastor é aquele que cuida. E bispo da onde? Da nossa alma, ou seja, ele salvou a nossa alma. Então, o que salvou a nossa alma agora nos pastoreia. De ovelha desgarrada, agora estamos no caminho, hein? Que lindo, hein? Que coisa linda. Deus seja louvado. Éreis trevas escotos, que de fato significa trevas e escuridão. E o que isso significa? É o domínio do pecado e do mal. Treva moral é a ausência de luz e verdades espirituais. É ignorância, é cegueira. Escute só isso. No episódio em que Jacó foi transformado em Israel, no Val de Jaboque, lembra? Gênesis 32. Que ele chama aquele lugar do quê? Quem lembra? Peniel. Ele chamou aquele lugar de Peniel. Então, o lugar que ele teve encontro com Deus e foi transformado, ele chamou do quê? Peniel, que significa face de Deus. Ele falou, eu vi Deus face a face, e ele foi transformado. Então, veja, a criatura é transformada pelo Criador quando vê Ele. Quando tem um encontro com Ele. Quando olha olhos nos olhos. Aí a face dele resplandece sobre da pessoa. Agora você entende porque a bênção, que é chamada araônica, faça resplandecer o seu rosto, a sua face sobre ti. Aleluia. Eu senti o céu aqui dentro com essa palavra. Então, esse episódio de Jacó aí, da transformação dele, encontrando a face do Senhor com o próprio Deus, é um retrato espiritual da luz que de Deus resplandece em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Está escrito em 2 Coríntios 4:6. Então, escute só, onde que a glória de Deus é revelada? Na face de Jesus. Então, escute, a glória de Deus é revelada na face de... E onde que eu consigo ver a face de Jesus? Através do ensino e da pregação do Evangelho. Cada vez que eu estou sendo ministrado pela pregação da palavra, pela pregação do Evangelho, ou seja, falando da vida e obra de Jesus, o que eu estou tendo um encontro? Com a face de Jesus. Então a glória de Deus é revelada na face de Cristo, e a face de Cristo é revelada na palavra, revelada na pregação do Evangelho. Ou seja, vamos lá, a glória, vou repetir, ou seja, a glória de Deus é vista na face de Jesus, e Jesus é visto na pregação do Evangelho. Então, quando o Evangelho é pregado, ensinado, as pessoas vivem o quê? Um Peniel, um face a face com Deus. Agora você entende porque de forma sorrateira o inimigo tenta distorcer a pregação do Evangelho? Sem pregação do Evangelho não tem face de Jesus. Se não tem a face de Jesus, não tem a glória de Deus. Se não tem a glória de Deus, não tem transformação. Então agora as pessoas passam a se encontrar com Cristo através da exposição da sua palavra. Então o Evangelho aqui nesta noite que eu estou pregando é Evangelho, porque está todo centrado na vida e obra de Jesus. Então as pessoas estão ouvindo a pregação do Evangelho. O que está acontecendo? Deus está revelando a sua glória através da face de Jesus. Nós estamos contemplando o nosso Jesus aqui nesta noite. Aí o que acontece? Essa é a única maneira de sair do estado e condição de trevas. Essa é a única maneira de sair
ignorância, dessa cegueira, dessa imoralidade, dessa sujeira. É a única maneira de sair desse estado, tá certo? Então, perceba só isso aqui. Agora eu vou ler Colossenses 1,13. Olha que lindo, fantástico esse texto. Ele, Jesus, nos tirou, aqui tirou, livrou, resgatou da autoridade, domínio, né? Das trevas. Então, nós éramos dominados por quem? Pelas trevas. Só que agora, Jesus, que é maior do que as trevas, ele falou: sai daí desse lugar. Ele nos pegou com mão forte, nos tirou. Ele não só nos tirou do estado de trevas, mas o que ele fez? Nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então Deus pega, nos tira das trevas, e não só nos tira das trevas, nos transporta, nos leva para o reino do Filho do seu amor. E agora está aqui o mistério. A palavra transportou é methistemi, palavra gostosa, methistemi, que significa remover de um lugar para outro, transformar em, converter em, fazer com que seja diferente. Oh, que coisa maravilhosa! Então, Cristo causou uma mudança em nosso estado, transformou a nossa condição, nos fez sermos diferente do que éramos, aleluia, nos tirou da ignorância, da cegueira do inimigo e de toda a imoralidade. Agora estamos sob o seu domínio, do domínio do Salvador e no reino do seu grande amor. Alaxera Macaça, aleluia. Quem foi transportado para o reino do Filho do amor do Pai, levante uma das mãos aos céus e glorifique ao Senhor. Tu foste mudado de estado, tu não és mais treva, não está no estado de ignorância, tu não é mais marionete na mão de Satanás, você pertence a um reino poderoso. Era Machai, Calabaçúpia, era Caxéria. Glória a Deus. Meu Deus, isso que é glória de Deus mesmo. Vamos lá. Segunda expressão aí, segunda oração do versículo 8, parte B. Mas agora, então, por que nós não devemos permanecer na imoralidade, na chocarrice, na obscenidade, na fornicação, na zombaria das coisas espirituais? Por que não devemos participar desses pecados? Porque no outro tempo, antigamente éramos trevas, mas e agora? Mas agora sois luz no Senhor. Aleluia. A palavra aqui, agora é nin, no grego, significa o presente, atual, o imediato. Irmão, quando temos um encontro com Cristo, o que importa é a partir de agora. Por quê? A vida inicia em Cristo. Eu vou repetir isso aqui, Quando temos um encontro com Cristo, o que importa não é o que passou. O que importa não é o que vivemos atrás. O que importa é a partir de agora. Por quê? Uma nova vida começou. Aleluia. Vamos lá. Eu vou usar esse texto aqui que é bastante conhecido e vai ajudar. E eu creio que Deus vai trabalhar forte aqui nessa palavra. Olha só. Lucas capítulo 5, versículo 8, 10 e 11. Você sabe que Pedro, o irmão dele, o André, já tinha levado ele até Cristo. Só que Pedro era o tipo daquela pessoa que vai na igreja, mas ainda não teve um encontro com Jesus. Ele estava nessa fase. Ele vai na congregação, ele vai nos cultos, até mudou algumas coisas na vida dele, no sentido que nem ele tinha costume de ir nas noitadas, na balada, parou, está vindo para o culto, mas ainda não nasceu de novo. Ele ainda não teve um encontro pessoal. E isso pode acontecer, por exemplo, tem pessoas, escute só, que às vezes nasceram dentro de um lar cristão. Existem muitos nascendo num lar cristão. E o que acontece? Ele começou a caminhar, só que ainda ele não teve um encontro com Jesus. Ele ainda não teve aquele encontro pessoal com Jesus. Então ainda ele não nasceu de novo.
Então, é o que eu digo, não basta só vir para o templo, tem que ter um encontro pessoal com o Senhor, tá? Então, isso aí é por isso que as pessoas falam, mas quem é filho de crente precisa aceitar Jesus? Oxe, e não? Claro que tem, toda pessoa que, entende? Toda pessoa tem que ter esse encontro com Jesus. E esse encontro com Jesus, é claro, a pessoa tem que abrir o coração para que isso aconteça, tá bom? E é Deus que faz. Os pais podem influenciar, como? Orando. Dando testemunho e orando. A qualquer momento esse encontro pode acontecer, tá certo? Mas vamos lá, então Pedro era o tipo dessa pessoa. O irmão dele falou, eu encontrei quem é Cristo, falou de Cristo e levou ele, está escrito em João 1, capítulo 1, versículo 40 em diante. E aí o André falou, está aqui Jesus, aí Pedro falou, tá certo, e começou a seguir Jesus. Só que ele não teve ainda um encontro com Jesus, entendendo que ele era um pecador e precisava de ser salvo, tá certo? E reconhecer que Jesus era o Deus da vida dele. Ele não tinha tido esse encontro. E esse encontro aconteceu quando? Em Lucas capítulo 5. Ele estava passando um período difícil. É por isso que tem pessoas que precisam, não é todos, mas tem pessoa que precisa passar uma dificuldade muito grande para ver que realmente Deus é. Então existem pessoas que não abrem o coração para Deus, vai ter que passar por uma dor horrível, por uma frustração horrível para se encontrar com Deus. Tem pessoas que não abrem o coração, não precisa nem passar por isso, por uma situação dolorosa. Mas existem pessoas, escute isso, que vão ter que passar por uma situação dolorosa pela dureza do seu coração. Precisava, depois nós vamos falar dele mais para frente, precisava Paulo ficar cego? Irmão, quem é que quer ficar cego? Ele ficou cego, ele teve uma experiência dolorosa, que às vezes a gente vê a conversão dele e pensa que foi, que lindo, ele ficou cego. Imagine alguém que enxerga ficar cego, o desespero que não é. Ele passou uma experiência muito dolorosa, viu? Olha lá, que Deus está falando aí. Então vamos lá. E aí, qual que foi a experiência de Pedro? Ele é um pai de família, tem funcionários, tem uma empresa. A empresa dele, trazendo para os dias de hoje, a empresa dele estava quebrada. Porque ele trabalhou e não pegou nada. Não tem como pagar a conta, não tem como pagar os funcionários. Ele está frustrado. E aí ele chega lavando as redes, e aí Jesus pega, aparece de manhã e fala para ele, primeiro ouve a palavra, ouve a pregação. Depois que ele ouviu a pregação, falou, agora você vai em alto mar e joga a rede. Ele falou, trabalhei a noite inteira, não peguei nada, mas porque o Senhor manda, eu lanço a rede sobre a tua palavra. Ele pega uma grande quantidade de peixe, todos nós sabemos disso. O que aconteceu? Jesus virou o cativeiro da empresa dele. Estava fechando no vermelho, estava com as contas atrasadas, não tinha o que ele fazer. O que aconteceu? A empresa dele prosperou, acertou todas as coisas. Agora, detalhe, quando ele vê aquela pesca maravilhosa, e agora ele até aumenta a empresa, porque ele tem que chamar os outros barcos para ajudar ele a carregar. Já disse isso aqui, mas vale a repetição. Bênção não compartilhada faz afundar. E aí ele pegou... Escute, ele era pescador, trabalha com pesca há muitos anos, herdou isso do pai dele. Pescador geralmente é só quem herda dos pais. E aí o que aconteceu? Ele pegou, versículo 8, aí eu leio, diante da pesca, irmão, você já viu pescador ficar maravilhado com pesca? Está acostumado com aquilo. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem. Então veja, quando ele olhou para a grandeza de Cristo, ele se viu como de fato ele é, pecador. Então existem pessoas que não se sentem pecadoras. Por quê? Porque não se encontraram com Jesus. Toda pessoa que não conseguiu ainda ver o quão pecador é, porque você não nasceu de novo. E você tem que pedir. Aqui claro que há aqui algumas pessoas que ainda não tiveram essa experiência de nascer de novo, porque você não conseguiu se ver como aquilo que você é. E que você é? Um grande pecador. Então, a pessoa, quando ela encontra-se com Cristo, Cristo se revela para a pessoa. Veja, não foi Pedro que foi até Jesus, foi Jesus que foi até Pedro. Porque não é nós que escolhemos Ele, é Ele que nos escolheu. É Cristo que se revela. Glória a Deus, estou sentindo Ele aqui. Aí olha o versículo de número 10 para mim depois aplicar. Eu vou ler todo o texto e depois aplico. A parte B aí do versículo 10. E disse Jesus a Simão, não temas,
depois que ele confessa o seu pecado, reconhece Jesus como Salvador, Jesus fala para ele: não temas, de agora, olha lá, de agora, veja, a vida de Pedro era uma depois de Cristo. Agora Jesus fala: agora que eu cruzei o teu caminho, agora que eu me revelei para você, agora em diante é que você começa a viver uma nova vida. Aleluia, foi pontuado um início de uma nova vida. Agora veja o versículo de número 11, aí eu vou explicar todo o versículo. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Aqui seguiram a coluthel, que significa ir junto com. Então esse texto mostra como iniciar a vida em Cristo e passar a caminhar junto com Ele. Como? Olhar para Cristo, o Cristo perfeito, o Cristo puro, o Cristo imaculado, o Cristo santo, o Cristo verdadeiro, e enxergar o estado de miséria que estou. Então veja, quando a pessoa ela vê Jesus, ela enxerga Jesus, ela contempla Jesus, ela se vê, ela consegue se olhar para si, ela fala: meu Deus, que imundícia que eu sou, que porcaria que eu sou, que tortuoso que sou. Aí você faz o quê? Se dobra aos pés e fala: me socorre, me socorre. Entende? O que mais? Aqui, aleluia, glória a Deus. Então, veja só, e aí a pessoa, primeiro, ela reconhece Jesus, ela tem um encontro com Jesus e se vê como pecador. Segundo, ela passa a confiar em Jesus. Veja no texto, Jesus falou para ele: não temas, ou seja, não tenha medo, não fica apavorado, já resolvi tudo o seu problema. O problema do pecado, o problema do inimigo, o problema da morte, já resolvi tudo isso aí já. Então não tema, você não tem o que temer, agora você vai confiar em mim. O que mais? Agora a pessoa deve o quê? Crer nas promessas de Deus, porque Jesus falou o quê? Serás ganhadores de alma, pescador de homens, aqui no caso é ser ganhador de almas, tá? Até poderia ser traduzido assim se quisesse. Então veja só, Jesus está dizendo, então serás. O que é serás? Agora está debaixo de promessa, vai ser um grande ganhador de almas. E agora diz o texto ainda: e deixaram tudo, ou seja, deixar tudo do velho homem. Não tem como seguir Jesus carregando coisas do velho homem. As coisas do velho homem tem que deixar tudo. Deixa tudo do velho homem. Por quê? Porque agora você tem uma nova vida. Você deixou as coisas do velho, agora Jesus falou: agora começa a viver o do novo. Aleluia. Entende que coisa maravilhosa? Então, essa foi a palavra, na verdade, que Jesus proferiu para a samaritana. A samaritana tinha uma vida duvidosa, né? Vocês lembram disso? E aí o que Jesus falou para ela em João 4:23? A hora vem, e agora em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque os tais o Pai está procurando. E que hora que é? É agora, é agora, é agora, é agora. Então Deus quer fazer uma obra agora, instantânea. Aleluia. Deus quer fazer essa transformação. Mas agora o que? Agora sois luz no Senhor. Luz aqui é fos, que significa tanto luz, né, brilho e esplendor, que é o verdadeiro conhecimento de Deus e das coisas espirituais, e também pureza e santidade. Então tá na luz, é isso aí, é você conhecer o verdadeiro Deus, ter conhecimento tanto de Deus como das coisas espirituais, viver em pureza e santidade, isso é luz, tá? Agora, olha que profundo, 1 João 1,5, diz assim: esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus não tem luz, Deus é a própria luz. Olha lá, e não há nele treva nenhuma. Aqui nenhuma é o deis, que significa nada. O que é nada? O que não existe.
Então o texto está dizendo, irmão, Deus é verdadeiro, puro, santo, impecável, absolutamente perfeito, e nele não existe nenhuma sujeira, algo tenebroso para ser escondido. Em Deus não há nada para se esconder, porque Ele é inteiramente luz. Então, em Deus, Deus é tão tremendo que não existe, é coisa tremenda aos nossos olhos, aos nossos ouvidos. Não há nada em Deus para se esconder. Não tem nada no coração de Deus. Você fala, tem alguma coisa oculta ali. Não tem. Então em Deus não existe nenhuma treva, nenhuma poeirinha, nem no seu manto glorioso, nem nas orlas das suas vestes. Ele é incontaminável. Meu Deus, irmão do céu, pega isso aqui comigo. A Bíblia diz que além de Deus ser luz, Deus habita na luz inacessível, a quem homem nenhum viu e nem pode ver. Nenhum ser humano literalmente viu Deus. Nenhum ser humano, tá? Viu Deus, eu estou dizendo na sua totalidade. Não, ninguém nunca conseguiu ver. Ninguém, nenhum homem, jamais conseguiu ver. Porque Deus habita numa luz o quê? Inacessível. O que é inacessível? Que não dá acesso. Então veja, Deus se tornou o que para o ser humano? Inacessível. E aí agora o que acontece? Como nós não tínhamos acesso a Deus, o Senhor Jesus desceu até nós. E o que Ele fez? Manifestou a sua luz. Porque Cristo é o quê? Cristo é Deus. Só que agora Ele pegou um corpo humano. Escute, toda aquela glória é como se tivesse oculta naquele corpo. E como que eu sei disso? Mateus 17. Jesus pega Pedro, Tiago e João e fala, eu vou mostrar um negocinho para vocês aqui. E no momento da oração, o que a Bíblia diz? Que o corpo de Jesus se tornou? A sua face resplandeceu mais forte do que o sol na sua maior força, e a sua vestimenta era resplandecia. Então Jesus se revelou, Ele está dizendo, olha, eu sou da mesma essência do Pai. Jesus estava dizendo, vocês não tinham acesso a Deus, vocês não tinham acesso ao Pai, mas agora eu estou tornando o Pai acessível a vocês. É por isso que quem vê a mim, disse Jesus, está vendo o Pai, porque a mesma glória que Ele tem, eu tenho, o mesmo poder que Ele tem, eu tenho, porque eu e o Pai somos um. Glória a Deus, glória a Jesus. Escute, então o Senhor Jesus, Ele veio até nós, se manifestou até nós, e Ele se revelou em sua luz radiante, dissipando todas as trevas que havia em nós, conforme Mateus 4,16 diz, aqueles que estavam sentados na região em sombra da morte, uma grande luz raiou, que é Cristo, a luz raiou, o ser humano estava sentado na sombra e na região da morte, estava lá, e aí Cristo foi, raiou um novo dia. Eu fico imaginando aquela cena, aquele povo tudo, no mundo espiritual a gente vê, vivendo tudo naquela imundícia, naquela sujeira, aí vem o autor da vida, aí aquele que habita na luz inacessível resolveu descer na terra, num corpo humano, e aí por que Jesus teve que vir num corpo humano? É claro, para resgatar a humanidade, mas por que Deus não pode se revelar, nenhum homem pode ver Deus? Porque se Deus se revelar como de fato Ele é, o ser humano morre. É tanta santidade, é tanta glória, e o ser humano está numa condição tão horrível, que ele morre na hora. Você vê quando João teve a revelação do Cristo glorificado, ele caiu como morto, é muita glória. Ainda bem que Deus está nos adaptando. Com um corpo de glória para ver Ele. Aleluia. Essas coisas, se não alegrar o teu coração, não sei que vai alegrar não. Jesus, agora a Bíblia diz que Jesus é a luz do mundo. Então, está escrito em João 8,12, né? Quem segue a Cristo não andará em trevas, mas terá a luz da vida, que é Ele próprio. Agora veja só, voltando no Saulo aqui.
Saulo estava em trevas, correto? Ele estava na contramão da vontade de Deus, isso ele está em trevas. Mas quando o resplendor de luz o cercou, Atos 9:3, ele disse, o que ele disse? Quem és, Senhor? Olha só, quem és, Senhor? Senhor é Kyrios, que significa dono, alguém que tem o controle da pessoa, aquele que manda, aquele que tem poder e autoridade. Então, o que é ser luz no Senhor? É estar sobre os domínios do Senhor. A gente não tem luz própria, a luz que tem em nós emana dele. O meu corpo, o teu corpo é cheio de luz. Você sabe, qual que é a nossa veste espiritual? Você sabe qual que é a cor dela? É cor resplandecente, é branco resplandecente. Por isso que Jesus falou para a igreja de Laodiceia, vocês estão nus. Não estava vestido da luz, por causa dos pecados. No mundo espiritual, quando a gente anda por aí, o mundo espiritual nos enxerga com luz. Deus, quando olha do seu trono e olha aqui na terra, Ele vê pessoas resplandecendo. Aonde tem um filho de Deus, é luz. E aonde tem um filho, já disse, das trevas, está no escuro, né? E é assim que Deus olha. É por isso que quando eu olho para você, tu olha para mim, nós vemos o que? A glória de Deus. A glória de Deus está resplandecida sobre a nossa vida. Aleluia. E Saulo, ele passou a ser luz no Senhor, porque agora, veja, ele falou, quem é, Senhor? Ele está dizendo, agora quem manda é Ele. Agora quem tem um poder e autoridade sobre mim é Ele. Agora quem é o dono da minha vida é Ele. E isso é ser luz no Senhor. Então, escute, por isso João, isso aqui é lindo, por isso João, lá na ilha de Patmos, Apocalipse capítulo 1, ele ouve a voz do Senhor por de onde? Por de trás. Ele ouve a voz do Senhor por de trás, e o texto diz que quando ele ouve a voz do Senhor falando com ele, ele virou-se para ver. E quando ele vira-se para ver, o que ele vê antes de ver Jesus? Ele viu os 7 castiçais do quê? De ouro. Ouro é santidade. E castiçal, quem que era? A igreja. Então a igreja é santa. A igreja é santa. E quem que andava no meio daquele povo? Cristo andava no meio deles. Essa é a revelação de João. Agora escute, como é que o castiçal, você vai entender o que é ser luz. Como é que o castiçal ele transmite luz? De que forma? O castiçal é alimentado por qual combustível? O azeite. Então veja, o castiçal é representado pela igreja. E como é que o castiçal funciona transmitindo luz? Raiando luz? Azeite. Só a presença do Espírito Santo. Aleluia. Só a presença do Espírito Santo na igreja faz ela brilhar. Faz ela resplandecer. Agora você entende, olha lá, agora você entende, oh meu Deus, agora você entende que no Antigo Testamento, Deus deu uma lei. E qual foi a lei? Do sumo sacerdote. Ele tinha que diariamente, ele tinha que fazer o que com aquele candelabro, aquele caçal? Colocar óleo, manter óleo. Porque quem nos batiza com o Espírito Santo, quem nos envia o Espírito Santo, é o nosso sumo sacerdote Jesus Cristo. E por que ele anda no meio da igreja? Ele já deu o Espírito para a igreja é habitada pelo Espírito Santo. Mas por que ele anda no meio da igreja? Renovando. Ele anda no meio da igreja o quê? Renovando. Para quê? Para a igreja não apagar. Saio! Aleluia. Aí ele vai andando no meio da igreja, aí ele vai andando e vai acendendo, vai andando e vai acendendo, vai andando e vai acendendo. Aquele crente parecia que estava com um pouquinho de azeite, olha a renovação descendo na cabeça dele, olha o óleo descendo na cabeça dele, olha o vigor vindo sobre a vida dele, resplandece. Resplandece. Era macoia, era calachaia. Resplandece. E escute só, isso aqui, minha gente amada. Veja, antes de João ver Jesus, vocês já ouviram isso? Ele viu quem? Os castiçais. Escute, Jesus fala, e Jesus fala por meio olha só, ele está no meio da igreja. Ele fala, ele está falando.
Ele está falando aonde? No meio da igreja. Só que João, antes de ver Jesus, Jesus vê a igreja, representada pelos 7 castiçais. E agora veja, entenda isso aqui, por favor. A voz de Cristo é ouvida por intermédio da igreja. Agora entenda isso aqui. Antes de João visualizar Jesus, ele viu quem? A igreja, representada pelo castiçal. E a igreja resplandece o quê? Luz. Se a luz resplandece, quem que eu vejo? Então, esse é o trabalho da igreja, revelar Jesus. Essa é a finalidade da igreja, ser cheia do Espírito Santo e resplandecer a luz da glória de Jesus. Essa é a nossa responsabilidade. Aí entra o Sermão da Montanha, Mateus 5, 14 e 16. O que Jesus falou? Vocês são luz do mundo. Então agora vocês vão diante dos homens e resplandeçam a vossa luz, para que vejam as vossas obras e glorifiquem o vosso Pai Celestial. Então resplandeça a luz de Cristo que está em você. Jesus falou, ninguém pode pegar uma cidade edificada e escondê-la. Não, quando se acende uma lâmpada, se coloca, onde que é colocada a luz? É colocada na parte mais alta, porque quanto mais alta estiver, vai iluminar todo o ambiente. Agora você está entendendo por que Jesus te colocou naquele trabalho, por que Jesus te colocou naquela empresa, por que Jesus te colocou naquela faculdade, por que Jesus te colocou naquela escola, porque aquela escola, aquele trabalho, aquele ambiente vai ver Jesus através do castiçal dele que está lá, através daquele crente cheio do Espírito Santo, radiando a luz do Senhor, radiando a luz do Senhor. Vamos lá, parte final, parte C do versículo 8. Mas agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Eita maravilha. Então andai como filhos da luz. Primeiro, andai aqui é peripatel, que significa caminhar junto a, andar nas pisadas, imitar, fazer o mesmo. 1 Tessalonicenses 4:1, esse é o nosso chamado a Cristo, imitar a Cristo, fazer como Cristo, caminhar junto com Cristo. Esse é o nosso chamado. 1 Tessalonicenses 4:1, diz assim, finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, assim como recebestes de nós, como recebestes, guarde essa palavra, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que continueis a progredir ou crescer cada vez mais. Então perceba isso aqui. Paulo aqui está dizendo o que ele quer dizer com essa palavra aqui no caso. O nosso andar e viver em Cristo depende de como estamos recebendo a palavra. Como recebeste. E eu pergunto, como que você tem recebido a palavra? Existem pessoas que recebem a palavra como se a palavra fosse a palavra de homem, e elas não dão tanta atenção assim para a palavra, entende? Porque ela não crê que aquilo que ela está ouvindo é a própria palavra do Criador. Então nós temos que entender de que maneira estamos recebendo essa palavra. Se você entende que essa palavra é uma palavra de homem, então você não vai dar muito a mínima para ela, você fala, isso aí é só uma coisa, um pensamento que ele está falando, mas quando eu entendo que o que está sendo extraído daqui é a genuína pregação da palavra, porque a Bíblia se explica pela Bíblia, o pregador não tem que inventar nada, ele só tem que dizer o que a Bíblia diz, tá certo? Essa é a regra da hermenêutica, a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Então, eu não posso colocar os meus achismos que eu acho, eu só tenho que dizer o que a Bíblia diz. É por isso que o meu jeito de pregar é comparando a Bíblia com a própria Bíblia, eu encaixo um versículo dentro de outro, dentro do seu contexto. Vocês estão habituados aqui, sabem, esse é o meu estilo de pregar, porque a própria Bíblia se responde por ela, não distorcendo no seu contexto, mas encaixando dentro de cada contexto. Estou só explicando para vocês o que está escrito. Isso é pregação, só esclarecer o que está escrito, mais nada. Eu não posso colocar aqui o meu achismo, eu acho que isso aqui seria melhor, eu não posso dar esse desfrute, não posso dar o pitaco. É que nem Deus falou para Moisés, olha, faça do jeito que te mostrei. Então, do jeito que foi revelado aqui, é a forma que tem que ser transmitida para as pessoas.
E aí nisso requer inspiração do Espírito Santo, capacidade do Espírito Santo, supervisão do Espírito Santo, porque o homem é falho e tem que estudar a Bíblia na supervisão do Espírito Santo para não falar bobagem. Agora, então, como estamos recebendo a palavra do Senhor? Como? Porque, escute, a forma como eu recebo vai determinar o meu andar. Se eu recebo a palavra como palavra de fato que ela é, palavra de Deus, o meu andar vai ser de acordo com Deus, porque eu entendo que Deus é quem está falando comigo. Agora, quando eu recebo como uma qualquer palavra, aí o que vai acontecer com essa pessoa? Essa pessoa, como disse Paulo em 1 Tessalonicenses 2,13, vocês não receberam a palavra com palavras de homens, mas a palavra de Deus. Vocês receberam e acolheram no coração. Então, o que é receber a palavra e acolher no coração? Primeiro, eu ouço, analiso pelo quê? Pelo ouvir. Eu ouvi e agora Deus me deu a capacidade de raciocínio. Eu ouço e começo a fazer o quê? Raciocinar. Eu provo as palavras com o meu ouvido. Então eu estou ouvindo e a minha mente está o quê? Processando. Põe a mão na cabeça que deixa uma revelação aqui agora. Deus está abençoando a capacidade de raciocínio. Vai ser rápido, viu? Você vai ouvir uma coisa, já vai pegar rápido o negócio. Você vai aprender rápido. Por quê? Porque Deus está te dando capacidade de raciocínio. Diga bem forte, eu recebo. Amém. 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 Capacidade de raciocínio, isso é violento. Então, observe só, eu tenho que provar, por isso que eu tenho que estar atento. Tá certo? Por exemplo, uma pessoa, eu tenho TDAH, tá? Uma pessoa que tem TDAH, o que acontece? Qualquer coisa me desvia a atenção. Por isso que Deus tem me ensinado, eu tenho vencido isso, graças a Deus. Tenho vencido, tá? Para quem não sabe, TDAH é déficit de atenção. Qualquer coisa, uma pessoa está fazendo uma coisa aqui, ele se desvencilha, já faz outra. E Deus me ensinou a vencer, eu tenho vencido ao longo dos anos. Sabe com o quê? Através da palavra de Deus. Então Deus me ensinou a ter foco. É por isso que a pessoa que tem TDAH, o que acontece? Você fala alguma coisa, se não chamar a atenção dela, ela desvia rapidinho a atenção e ela começa a pensar em outras coisas. E Deus me ensinou a vencer isso. Eu estou falando diante do meu Criador. Por quê? Porque eu preciso ter atenção quando as pessoas pedem conselho, eu tenho que estar atento. Se eu desviar qualquer atençãozinha, eu perco. E aí eu tenho que estar atento, porque Deus às vezes nos dá a interpretação de sonho, eu tenho que ouvir atento aquilo, entende? Então veja, que coisa maravilhosa. Deus nos dá vitória para vencer todas as deficiências que temos na nossa vida. Todas as põe a mão na cabeça de novo. Isso é sério que eu estou ministrando aqui. Há um poder de Deus do raciocínio aqui tremendamente aqui nesta noite. Aleluia. Ubaracaxera macome narasai. Recebe o poder do raciocínio. Aleluia. E aí quando Deus te dá essa capacidade, você bate o olho, você puxa a vida, que coisa tremenda. Aí sua mente começa a processar lindamente. Deus é fiel. Agora escute isso aqui. Então como que eu estou recebendo a palavra? Eu tenho que receber como? Olha lá, como vai reagir, hein? Primeiro, eu tenho que ser um ouvinte atencioso. Como que eu recebo a palavra? Sendo um ouvinte atencioso. É por isso que eu digo, volto a repetir, num culto, não converse. Num culto, não tire a atenção da pessoa, ande para lá, não faça isso, que você não está prestando um serviço para o Espírito Santo, é um desserviço, porque o culto é o quê? Racional, eu tenho que estar atento, e eu tenho que viver, você tem que viver, por exemplo, olha o que é cultuar a Deus, está lá o louvor, te louvarei, não importa as circunstâncias, a ti eu entrego, essa casa é sua, como louvamos hoje aqui, faz morada. Então você tem que viver essa canção. Entende por que os ministros às vezes param para ver se você está cantando? Porque tem gente que está com a boca amarrada, parece que travou 1 quilo aí de cimento. O seu culto não está sendo racional. Você tem que viver a letra do louvor, que exalta o nome de Deus. Você tem que entrar na letra do louvor. É que nem está sendo pregado, você tem que entrar dentro daquela pregação e viver aquela palavra qual está sendo pregada. É por isso que eu digo, às vezes eu já ouvi, é normal isso aí, às vezes já ouvi pessoas que estão pregando até sono, olha, isso aqui é brincadeira, a parte é um quebra-gelo isso aqui da mensagem. Tinha um pregador que toda vez que ele pregava, as pessoas dormiam, ele ficou encafifado com aquilo, os outros pregavam, ele dormia,
Aí ele falou, meu Deus, o que está acontecendo? Eu não entendo porque eu prego e as pessoas dormem. Aí ele falou para a esposa dele, grava aí que eu vou ver o que acontece. Grava aí que eu quero me ver pregando. Aí ela gravou e ele começou a assistir. Quando ele começou a assistir, dormiu também. Aleluia. Mas aí, o que acontece? Eu digo, não importe. É o que eu estou querendo dizer, que você está, não importe. Porque cada um tem uma condição, cada um tem um ritmo, não importa, você tem que entender que é a palavra de Deus, por mais simples que seja a mensagem, às vezes tem pessoa que tem a sua limitação, como todos nós temos, é normal isso, mas você tem que estar atento e entender que aquela, por mais simples que seja aquela pessoa, mas se ele é de Deus, é a palavra de Deus que está sendo pregada ali. Por isso que eu não tiro a atenção. Olha, pensa em alguém que fica irritado quando eu vejo com andação, pode ser quem for, anda para lá, não faça isso, não faça isso, isso está te prejudicando, está te impedindo de avançar. Então você tem que entender que a palavra de Deus ela é digna de toda aceitação. Então vamos lá, eu tenho que ser um ouvinte atencioso, e o que mais? E acolher a palavra de Deus com amor. Então eu ouço, eu saboreio a palavra, eu me alimento dessa palavra, eu vejo se aquilo de fato é a palavra de Deus, porque tem pessoa que prega o que ela está pregando, não é o que a Bíblia diz, então aquilo eu rejeito, entende? Então eu tenho que estar atento ao que ele está ministrando, aí quando é de Deus, aí eu glorifico, porque tem pessoa que fala assim, ó, Deus está destruindo, ele, glória a Deus, que glória a Deus, irmão? Vai dar glória a Deus que Deus está destruindo? Não, filho. Aí tem pessoa que dá glória a Deus sem nexo, não, filho, não é assim que a gente ensina o pentecostalismo, não é assim não. O Espírito Santo nos ensina a glorificar com consciência. Deus é majestoso, glória a Deus. Deus é santo, glória a Deus. Jesus é bom, entende? Uma palavra, enfim, aí sim nós devemos glorificar a Deus. Até a glorificação tem que ser de forma adequada. Então eu ouço a palavra e agora depois que eu ouvi, mastiguei ela, agora, você já viu alguém comer alguma coisa sem mastigar, irmão? Já pensou o que vai ser aí? Então primeiro a gente saboreia a comida, prova a comida e depois deixa ela descer. No caso ela vem aí se acolhe ao coração. Aí agora vamos lá, o que acontece quando a pessoa, tá certo? Eu estou dizendo para vocês como que a pessoa vai conseguir fazer como Cristo, imitar a Cristo, andar junto com o Senhor. É de acordo com como ele recebe a palavra. Então, se ele recebe a palavra de Deus como ela de fato é, palavra de Deus, ela prova a palavra nos ouvidos, Deus dá o raciocínio, o Espírito Santo capacita a pessoa, e aí ela colhe aquela palavra no coração. E ela carrega essa palavra no seu coração. Para quê? Para colocar em prática o que está ouvindo. O que vai acontecer com essa pessoa? Ela vai o quê? Progredir. Cada vez mais. E o que é progredir aqui? Progredir pericel, que significa ser abundante, ser abundantemente suprido com, transbordar, estar em afluência, é de fluir mesmo. A palavra de Deus nos supre a ponto de transbordar no testemunho de Jesus e nos faz crescer como discípulo que caminha nos passos do Mestre, reproduzindo sua vida e suas obras. Então a palavra de Deus é que nos faz transbordar. A palavra de Deus é todo o suporte que nós precisamos. A palavra do nosso Deus é todo o suprimento que nós precisamos para o testemunho em Jesus Cristo. E aí você vai sendo ministrado, a palavra não só te supre, te faz transbordar. Ela te dá, ela me dá todos os recursos que nós precisamos. Para quê? Para dar um bom testemunho de Jesus Cristo. E aí o que acontece com a nossa vida quando estamos andando nessa palavra? Ela vai nos fazendo crescer, ela vai nos fazendo transbordar. Aleluia, aleluia. Filhos da luz, vamos lá encerrando, como filhos da luz, andai como filhos da luz. Filhos da luz é aqui no caso, hostekna photos, que significa, é uma expressão idiomática, que significa pessoas às quais foi revelada a verdade de Deus e que vivem de acordo com a mesma. 1 Tessalonicenses 5, 5 e 6. Olha lá, porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Filhos do dia e filhos da luz é a mesma coisa, é expressão idiomática. Nós não somos da noite e nem das trevas, graças a Deus. Então, já que somos filhos da luz, não durmamos, pois como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Então, há 3 lições aqui. Primeiro, não durma. Segundo, vigie. Terceiro, seja sóbrio. Vamos lá?
aplicando e encerrando. Primeiro, não durmamos a cartheldó, que significa cair em preguiça espiritual e também em pecado. É uma linguagem figurada, que não durmamos, para uma pessoa preguiçosa espiritualmente ou alguém que está caindo em pecado. Então, não caiamos na preguiça como os discípulos que dormiram na oração. E quando eu digo dormir na oração, não é aquele irmão que está cansado de me orar e dorme. Não, não é isso. Não. Às vezes, de vez em quando, dou umas cochiladas também. Mas dormir no colo do pai não dá nada, não. É bênção. É? Agora, escuta isso aqui. Já aconteceu algumas vezes já. Nesses 3 anos que nós estamos de campanha, teve gente que roncou na oração, mas estava aqui. Estava aqui. Você acha que eu vou achar ruim? Eu vou dar glória a Deus e vou dizer que esforçado, hein? Está cansado, mas veio buscar a presença de Deus. Então não façamos que nem os discípulos, caímos na preguiça espiritual, que tem gente preguiçosa espiritualmente, não quer jejuar, não quer orar, não quer ler Bíblia, seu preguiçoso. Agora pesou, né? Você não quis nem falar nada agora. E aí o que acontece? Aleluia, então isso é cair em preguiça espiritual. O filho da luz não pode ser preguiçoso espiritualmente. Ele tem que ter ânimo para vir para o culto. Ele tem que ter ânimo para orar. Você não dá glória a Deus, não? Tem que ter ânimo para buscar a Deus. Agora tem que dar glória. Então toda preguiça espiritual seja extirpada do nosso meio. E também não pode dormir caindo no pecado como Sansão. Sansão dormiu acariciado no colo de Dalila. E aí quando ele dormiu, ele caiu em pecado e perdeu a unção, perdeu a presença. Quanta gente perdendo unção, perdendo o mais valioso que tem, a presença de Deus, perdendo o chamado, perdendo o ministério, sai dessa sonolência hoje. Você é filho da luz, você não, porque você sabe, irmão, qual é o momento mais gostoso de dormir? Quando está tudo o quê? Escuro, irmão. Tem até um mecanismo no nosso cérebro, quando apaga tudo, você dorme melhor. Por isso, todo lugar que é muito escuro, a pessoa dorme com uma beleza. Porque automaticamente o escuro já tem um acesso para que a pessoa já vai... Tem uma pessoa que fala, nossa, estou até com sono agora. Aleluia. Você vai sair daqui bem vivo espiritualmente na presença de Deus. Deus está irradiando luz da sua glória. Toda preguiça, você tem coragem de receber? Toda preguiça espiritual está sendo arrancada hoje aqui. Deus está irradiando a sua luz sobre nós. Que mais? Olha lá que lindo, hein? Então não perca a presença, a unção, o chamado de Deus. Mas agora vigiemos. Vigiar aqui, Gregório, que significa prestar atenção, tomar cuidado. Por que eu tenho que prestar atenção e tomar cuidado? Para que a serpente não entre no meu jardim. Você sabia que a serpente está de olho, querendo entrar no jardim da sua comunhão, no jardim da bênção sobre a tua casa? Direto tem que guerrear com a serpente. A serpente ela tenta encontrar espaço, porque ela vai estar muito feliz, família está bem, os filhos, aí que ele vai dizer, não, quero atrapalhar. A serpente quer ganhar um espaço, vir com as ideias furadas, mas só que a gente tem que estar o quê? Vigiando, tomando cuidado, porque o Senhor falou, Adão, cuida aí do que eu te dei, você cuida dessa terra, aí vai cultivando ela, e cuida, porque tem uma serpente querendo adentrar, olha lá, hein, que Deus está falando, ele está querendo entrar, mas o que está acontecendo? Você está atento, você está alerta, se você vê uma serpente, bota ela para correr, como põe ela para correr? No fogo, olha aí, você sabe, aleluia, que bicho peçonhento não gosta de fogo. Quando se acende fogo, é por isso que Paulo pegou a serpente e sacudiu a víbora no fogo. Então põe para queimar, meu filho, põe para queimar, para queimar esse negócio. Acorda, não deixa. Deus te deu um jardim onde Deus se manifesta. Deus te deu uma família abençoada, aleluia, Deus te deu uma casa abençoada, um lar abençoado. Pastor, não está, mas vai ficar, porque a promessa de Deus continua lutando, não,
Aleluia, olha que Deus está falando. Se você dormir, a serpente cai para dentro. Se você está entendendo porque a serpente está querendo jogar sono em você, você está entendendo porque ela está tentando te desanimar, para você não orar, para você não buscar, para você desistir. Isso é a serpente que está tentando te hipnotizar, porque ela quer entrar no teu jardim, quer te arrancar da presença, quer tirar a bênção de Deus dentro do teu lado, do teu trabalho, quer colocar espinho na tua vida, quer fazer crescer abrolho. Mas nesta noite Deus está dizendo: você é a luz. Se as trevas aparecer, resplandeça. Eu vou te dar 30 segundos para você adorar ao Criador aí agora. Adore a Deus. As crianças, levante a mão e adore a Deus. Os adolescentes, levante a mão e dê glória a Deus. Os obreiros, levantem as mãos e dê glória a Deus. Não é esse glória a Deus mirrado, não é esse glória a Deus medíocre. É uma adoração verdadeira, é uma adoração que brota da raiz de um coração transformado. Chebe, para, caia. Lasca essa serpente hoje no fogo. Aleluia. Era machere me candaraia. Calabassúria. Aleluia. Você sabe que a serpente quando pica, ô irmão, você sabe a serpente quando morde na onde? No pé, no calcanhar aqui. Mas só que o veneno dela fica ali, sobe para o coração. É isso que a serpente quer fazer, quer tomar o coração de alguém, quer tomar o coração de alguém da tua casa. Você está numa guerra tremenda, mas Deus te trouxe aqui dizendo: você é filho da luz, você é filho da luz. Não deixa, a presença não será roubada, a presença não será arrancada. Aleluia. Irmão, eu posso ver pessoas que estavam a ponto de dormir. Eu posso ver isso pela revelação da palavra. Que já está vendo aquele... É que nem eu, minha esposa é testemunha fiel disso. E meus filhos também. Mais ou menos que eles dormem junto. Mas quando eu estou dirigindo na estrada, como é muito escuro, o carro está todo escuro, na hora que eu estou com sono, sabe o que eu faço? Plique, acende a luz. Para dar uma clareada aqui, ó. A luz tira, corta, vai cortando. Entendeu? Aleluia. Glória a Deus. Então, aleluia, Deus está acendendo hoje. Tirando essa sonolência. Encerramos dizendo: como filho da luz, não podemos dormir, não podemos estar com falta de vigilância. Ou seja, temos que ser vigilantes, atentos. E o que é mais sóbrio? O que é ser sóbrio? Essa aqui é para quem te receber embora feliz para casa. E o que é ser sóbrio? Sóbrio aqui é nefo, que significa controlado. O que é ser controlado? Ser capacitado pelo Espírito Santo para ter uma conduta sábia, agir corretamente em cada situação da vida. Deus está te dando sobriedade aqui agora. Pastor, não estava sabendo como agir nessa área, não estava sabendo administrar, não estava sabendo... Ó, o Espírito Santo, ó, o Espírito Santo te dando capacidade para ser prudente. E o que é ser prudente? É agir corretamente, é uma conduta sábia. Deus vai te ensinar, mulher, você que está buscando pelo teu marido, Deus vai te ensinar a ter essa conduta controlada. Às vezes quando você pensa, já até saiu da tua boca, mas o Espírito Santo vai te ajudar. Tem homens aqui que estão buscando pela sua casa, pela sua família, o Espírito o Espírito Santo está te dando esse controle, essa sobriedade, e você vai agir corretamente. Agir corretamente. Diga forte comigo: eu recebo esse controle do Espírito Santo na minha vida. Conclusão: nós estávamos em trevas, mas chegou Deus e disse: haja luz. A palavra de Deus gerou filhos da luz. As palmas louvem ao Senhor. Aleluia.